Para você que está assistindo a gravação, essa é uma live em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Hoje eu vou falar com duas maestras incríveis, que elas já vão entrar daqui a pouco, mas eu queria falar um pouco mais sobre essa representatividade que ainda é tão escassa dentro da música de concerto, principalmente de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, que é o tema da nossa live de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a força dessa mulher que enfrenta as barreiras do preconceito, do racismo e, claro, do machismo também, porque ainda é uma profissão onde nós temos a predominância de homens. Bom, já vi que a Alba tá por aqui. Deixa eu só ver se eu encontro a Sara também. Já pode fazer o pedido também, tá, Sara? Bom, eu recebi o convite da Gisele para estar aqui mediando essa conversa e fiquei muito lisonjeada com o convite. Eu que me identifico também como negra parda, eu vou dividir essa live com mulheres incríveis que servem de inspiração para muitas jovens maestras que estão aí começando, que vem ali na regência uma representatividade. Bom, então eu já vou aceitando a Alba aqui pra gente começar o nosso papo. E deixa eu ver se eu consigo fazer o pedido pra Sara. Sara, se você puder, acho que é o pedido da Alba. Vamos ver que vai ser uma live um pouco diferente, vocês vão ver que vão ter 3 quadradinhos aqui na tela. Chegou a Alba. Olá, boa noite a todas, todos e todos. Deixa eu ver aqui como é que tá a minha iluminação. Tá ótimo, eu tô vendo super bem. Ah, ótimo. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo COP, pelo convite. Eu tô assim super lisonjeada. Sempre é uma oportunidade de a gente partilhar as nossas experiências, saberes, né? E nessa jornada tão bonita que é a da música, ainda mais da regência. Então, eu estou muito feliz pelo convite, mas também vejo nessa data uma oportunidade de a gente refletir um pouco sobre o assunto e também relembrar essas protagonistas, né, que acabam sendo negligenciadas, assim como nós, mas assim, especialmente em todo um passado que, para que nós estejamos hoje regentes, muita gente veio antes, musicistas ou não. Então, muito obrigada pelo convite de todas, tá? Sara, acho que conseguiu entrar agora, mas a câmera tá virada. Sara, se você puder clicar tem uma setinha aqui pra cima, uma setinha pra baixo, perto da sua imagem. Se você achar aí, já dá pra virar a câmera. Deixa eu ver se... Pra mim deu uma travadinha na imagem dela, mas se você tá conseguindo me ver bem, né, Alba? Tá. Eu tô te vendo bem. Tá. Deixa eu só ver se ela vai conseguir, porque travou a imagem dela. Não sei se por acaso não caiu e... ela não tá conseguindo participar nesse... Eu vou tentar fazer o pedido pra ela novamente. O som da Alba tá baixo. Será que é o fone, Alba? Às vezes Quer que eu tire o fone? Experimenta sem o fone. Às vezes a gente vai se adaptando aqui e vocês vão dando feedback também, por favor. E agora, como tá? Melhor? Eu vou ser melhor. Tá tudo bem. Melhor. Às vezes o fone ele faz abafar, né? Bom, eu não sei o que aconteceu com a câmera dela, porque travou aqui e eu tampouco consigo tirar. Vou pedir pra ela sair do Instagram e entrar de novo. Tô aqui mandando no privado pra ela. Vamos ver se vai dar certo. Ai, que bom. Olha, vocês que estão assistindo aí ao vivo, antes da gente começar a entrar no assunto aqui, já coloquem pra gente de onde vocês estão nos vendo, pra gente saber onde a gente tá chegando, onde tá indo o alcance aqui da nossa live. E já manda para alguém que você saiba que pode se interessar, né, no assunto. A gente vai falar história de mulheres inspiradoras na regência. E eu tenho certeza que pode ter mais gente por aí que quer ouvir um pouquinho sobre a história das duas. Muito bem, Denise de São Paulo, Mariana de Maringá, minha amiga do doutorado. Elisete, Rio de Janeiro, com chuva, uau. Jacinta, lá da Universidade do Piauí, Teresina, Mabi, acho que é Mabi. Sorocaba, a Sol de Teresina também. Que bom, que bom. Eu tô tentando ver o que eu faço aqui com a imagem da Sara, porque travou e não sai mais. Bom, vamos ver se a Gisele estiver assistindo aí e puder nos dar um help
ver com ela, pra ela tentar sair e entrar de novo. Eu tentei mandar aqui no WhatsApp, não consegui. Mas é que eu realmente não consigo tirá-la aqui da tela. Até tô tentando aqui, mas não consigo. Enfim. Pois é, foi o que eu sugeri, pra ela sair, voltar a entrar. Às vezes acontece isso, gente. A gente testa, Obrigada, Gi. Bom, eu acho que a gente pode começar o assunto, que depois eu faço a pergunta pra Sara novamente. Vou ficando aqui de olho se ela tá entrando, porque às vezes ela... A não ser que eu tenha que sair tudo, acho que não, né? Tomara que não. Mas se ela sair, eu acho que se ela sair, deve ter travado o celular. A gente consegue voltar. Mas eu já queria começar perguntando, porque assim, é um dia que é uma celebração significativa e é importante, e acho incrível essa iniciativa da Gisele de trazer, né, essa live, de não abrir mão, né, de celebrar essa data, porque ainda são muito poucos, né, mulheres, principalmente na regência, mulheres negras, que se denominam negras, né? E aí é bom a gente entender também como que é esse primeiro passo na regência, porque se a mulher não se vê naquele espaço, né, não vê alguém que representa ela naquele espaço, eu acho que às vezes ainda é uma coisa mais distante de se sonhar, né? Então eu queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória, como que foi o que te levou à regência, né? Que você falou, é isso que eu quero fazer, e embora não tenha tantas em que eu me vejo representada lá, quais foram esses marcos que te emocionaram, que te inspiraram para seguir na regência e falar, não, é isso que eu quero e eu vou até o fim. Então, novamente, eu dou boa noite aos que entraram, às que entraram depois. E basicamente, antes da regência, na minha família eu venho de um matriarcado, né? Eu sou a quarta filha, sou a caçula. Então, de uma mãe assim super guerreira, que perdeu a mãe dela com 4 anos de idade. E eu acho que para ela o grande impacto foi ser criada sem mãe. Então, o céu era o limite. Nunca nos foi colocado que alguma coisa não seria possível. Então, ela se empenhou junto com meu pai para que a gente fizesse o que a gente acreditasse. Então, minha irmã mais velha é médica, a outra é engenheira de estudos, né? Bióloga. Depois vem uma que é engenheira civil e eu que escolhi a regência. Mas, na verdade, eu gostava de música, porque todo mundo tinha estudado música. Em casa, minha mãe tinha estudado piano, as minhas irmãs violão e flauta, e cantavam em coral. Meu pai era um amante de bossa nova, meu tio era percussionista, minha outra tia tocava piano também. Mas parece que só eu escolhi a música como profissão. Então... Eu vou mais a sério, né? Comecei com piano e depois entrei na escola de música. Fui sorteada na escola de música de Brasília, onde mais tarde eu fui ser professora e tal. E aí comecei a aprender violoncelo, adorava Villa-Lobos, né? Fui aprender violoncelo e eu queria dar aula de música já muito cedo, assim, com 15 anos já dava aula particular de piano e tal. E aí me chamaram na universidade para reger a Serenata de Natal, com 17 anos. Eu fazia introdução à regência, né, com o Davi Juncker na época, era professor na UNB, e aquilo era muito fluido. Eu me sentia muito feliz, assim, não tinha... Era uma coisa que era gostosa, e eu conhecia muita gente, e me sentia muito bem naquele lugar. Aí tudo bem, aí depois que acabei a licenciatura, eu falei assim, não, tem que estudar mais, aí já como violoncelista de formação, tocava em orquestra também e tal. Aí eu pensei assim, nossa, eu tenho que estudar mais, porque música é uma coisa que é uma aprendizagem ao longo da vida, né? Como que eu vou fazer isso? Aí eu fui morar em São Paulo 1 ano pra sentir como que era o meio profissional. Aí quando eu tava em São Paulo, eu tive a certeza que eu tinha que continuar estudando. Aí fui convidada por uma professora que eu conhecia para fazer um mestrado. Eu falei assim, não, fazer um mestrado não, porque aí eu vou me especializar, eu preciso saber mais coisas. E aí eu vou pro Rio estudar regência, eu nasci no Rio, né? Aí vou pro Rio estudar regência e tal, aí fiquei lá meses estudando, tinha que fazer prova específica de novo. E fiz regência, e continuava tocando e tal. E eu pensava, no mínimo eu vou sair melhor do que eu cheguei, né? Eu sabia um pouquinho mais. E assim foi. Só que essa questão, assim, de me ver nesse lugar da regência profissional, porque é um pouco diferente, né? A gente reger grupos amadores, colegas e tal. E seguir a carreira é uma outra história, porque aí você tem que ter horas de voo, em especial a regência de orquestra, né? E isso tudo veio vindo depois. Veio vindo depois que eu tinha condições financeiras de investir na regência, então foi muito depois. Eu já estava tocando uma orquestra
profissional, estava em Sergipe, em Aracaju, e aí um belo dia eu, assim, tive uma espécie de epifania. Eu pensei, nossa, eu vou querer reger mesmo profissionalmente, porque eu acho que eu posso fazer a diferença. E foi assim. E aí mil coisas aconteceram, eu fui nomeada no concurso aqui na Escola de Música de Brasília, tal, mas aí já comecei a dar aula de regência também, e já trabalhava com grupos na escola, né, de formação, obviamente, mas me sentia muito bem com tudo isso e fui e comecei a investir. Aí fui pro exterior, tudo isso. E a gente vai estar recebendo a Sara, maestra Sara Gil. Ainda bem! Estava preocupada aqui. Boa noite, meninas. Boa noite, maestras. Eu estava querendo participar da live pelo laptop, mas agora eu estou aqui segurando. Tô no horário. Vamos continuar aqui pelo celular mesmo. Isso, vai dar certo. Seja muito bem-vinda, viu, maestra Sara? Eu que agradeço. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Desculpe interromper você, Alba, querida. Eu tinha perguntado para a Alba, ela estava finalizando sobre a parte da trajetória dela. Depois eu vou querer que você fale um pouquinho também sobre a sua trajetória, como foi esse início também. Okay. Mas assim, aí desculpas, mais uma vez. Tudo bem. Aí você perguntou da regência de orquestra, não exatamente da regência de orquestra, mas tinha na UNB uma funcionária que se chamava Exaltina, ela já faleceu, e ela era uma excelente cantora, né, negra também, e ela regia o coral dos funcionários, e eu tinha como referência. E também via nela, eu acho que eu me via nela, porque ela era não só negra, mas ela não era exatamente jovem, é como se eu me visse no futuro com ela. Ela era uma senhora, ela era mais gordinha, sabe? Não fazia nenhum estereótipo dessa coisa que a gente tem da regência, né? Do glamour. Nada disso. Ela era uma pessoa mais simples, não tinha um nível universitário. Mas ela fazia um trabalho incrível, sabe? O coro dela tinha um som, ela tinha uma voz maravilhosa, mas as coisas eram duras. Você percebia na face dela que ela lutava para estar ali, sabe? Aquele espaço. Ela, como falam agora, né? Que ela enfiou o pé na porta para dar ali, literalmente. E ela fez muito bem. Então, eu sempre lembro dela. Lógico que depois tive a maestrina Glicínia Mendes, que hoje está compondo também, além de hoje já está aposentada na Escola de Música de Brasília, mas depois teve no Coral do Senado, que era uma grande também referência, muito doce, uma pessoa que conseguia muito resultado dos grupos, mas sempre muito delicada. Aí tinha a maestrina Helena Herrera, que era uma cubana, que trabalhava aqui, que era muito boa, mas eu lembro, já muito jovem, né, tocando violoncelo, que ela recebia, né, as duras críticas, né, enquanto mulher, né, assim, se é um homem à frente de uma orquestra, se comete qualquer deslize, tá ok, tá, besteira. Mas enquanto mulher, não, ela é dura, é isso, é aquilo, né. E depois teve a maestra Lígia Madio, no Rio, quando já estava no Rio, eventualmente fazia café na Sinfônica Nacional. E posteriormente a maestra Marian Alsop, né, que eu tive a oportunidade de ser orientada em algumas situações. Então, assim, no início, não exatamente. Eu busquei esse caminho porque muito me inspirava. E um dia realmente eu me vi ali na frente porque eu achava que fosse possível trabalhar com a regência profissional. Mas eu tive uma experiência prévia, muito fluida, já trabalhando com coral. Lidar com pessoas com muita leveza. Eu falei, isso é bom pra mim, isso vai ser bom. Eu tenho que ter isso na minha vida. Foi isso, mais ou menos. Que incrível. E você, Sara? Conte-nos um pouco da sua trajetória. Bem, a minha história não é muito diferente da Alba. Eu venho de uma família cristã, né? Uma família grande, 12 filhos. E como a Alba, o papai sempre primou pela educação. Fechava a porta e quem mandava dentro da casa era ele. Então, nós tivemos, desde cedo, todos os filhos aprenderam o instrumento musical por causa da influência da igreja, né? Papai era saxofonista,
Minha irmã também tocava piano, a professora, aliás, minha primeira professora de piano foi dentro de casa, minha irmã, tanto eu como a minha irmã Lisete, e ali nós fomos para o conservatório da cidade, que é onde a minha irmã trabalhava como professora de teoria, fizemos toda essa parte de piano, né, um nível técnico, depois eu fui para a universidade, chegando na universidade no curso de graduação de piano, eu fui convidada para participar de um projeto. Estavam precisando aqui em Volta Redonda, de um pianista ou alguém que pudesse dar aula de teoria e trabalhar com os jovens daquele projeto na parte teórica. O projeto Volta Redonda Cidade da Música, até onde eu estou e sou coordenadora. Neste projeto, assim, a minha visão de grupo mudou completamente. Todo mundo sabe, né, que o piano é um solo. Ele tem tudo nas mãos, né? Ele tem a melodia, ele tem a harmonia, ele faz o show sozinho. E ali eu encontrei jovens da mesma idade do que eu, e comecei a me interessar por tudo que havia naquele projeto. Lá eles tinham uma banda marcial, e eu comecei a aprender a tocar instrumento. Já que eu estou aqui, eu não vou ficar parada, né? É impossível uma mulher ficar parada. E comecei a aprender a tocar bombardino, depois trombone, e depois o grupo se modificou para um outro nível, porque era banda marcial, passou a ser uma banda de concerto. Então eu fui aprender flauta para poder organizar e dar interesse aos alunos de entrar para o naipe das madeiras. Aí aprendi também a tocar clarinete e por aí foi. E essa questão do grupo influenciou muito na minha vida. Eu já estava terminando o curso de graduação e eu queria fazer música, em conjunto e na universidade. Não sei se a Alba concorda comigo, mas as oportunidades de fazer solo com orquestra e as oportunidades de fazer recital, era um ser recital mensal, semestral, depois no final do ano, e quando você conseguia participar das séries que tinham no Rio de Janeiro. Então eu falei assim, não, isso tem que mudar. E paralelamente a toda a questão pianística, né, que eu continuei os estudos e fazendo concertos, participando de concursos, mas o fato de trabalhar em grupo, de trabalhar com jovens, de estar com jovens, de fazer música de câmera, de fazer música em conjunto, mudou muito a minha percepção, inclusive de como tocar o piano. Então, quando eu enxergo uma peça, a gente logo vê, poxa, isso é bom pro naipe de trompas, né? Olha como ia ficar bem numa instrumentação para as trompas, olha aqui, esse baixo fica bem. E assim foi. Depois eu aprendi a tocar violoncelo, porque o projeto iniciou as cordas, né? Era a intenção de termos uma orquestra sinfônica. E, é lógico, eu iniciei na classe de violoncelo com o Ronildo Cândido, que até o ano passado era o nosso professor. É uma graça, né? Grande professor. E é isso, fiz mestrado em música. Durante o curso de regência orquestral eu estudei com o maestro Hernani, fiz aulas com o maestro Roberto Tibiriçá durante muitos anos em São Paulo, e continuei a minha vida aqui em Volta Redonda, no Rio, e aonde nos propunham reger, né? Porque tem que propor a regência, e ela tomou conta da minha vida. E além de ser coordenadora desse projeto musical, onde nós temos em torno de 3.800 alunos no projeto, em Volta Redonda, eu sou regente do coro, nós temos coros infantis, coro misto, e a regência sempre teve muito presente a partir de um determinado momento. Ela aconteceu, não que eu tivesse essa veia, né? Porque como eu fui criada como pianista desde pequeno, antes de aprender a ler, praticamente, eu fui sentada num piano pela minha irmã. A intenção era que a minha carreira seria como pianista. Mas estou muito feliz, a vida me colocou nesse momento e vamos lá, né? É tudo que eu... Que ótimo!
Pessoal, vocês que estiverem assistindo a live, já encaminha para alguém que vocês sabem que pode fazer sentido ouvir essas mulheres inspiradoras. E eu não sei se vocês repararam, né, na descrição da trajetória delas, como que isso é tão presente na trajetória da mulher, essa sensação de que eu quero estudar mais, eu preciso estudar mais antes de chegar naquele cargo, né? Essa pressão que nós colocamos em nós mesmas, né? De, às vezes, achar que ainda não é o suficiente, aí eu preciso aprender mais um pouquinho antes de ir para aquele passo, eu tenho que fazer mais esse instrumento, tenho que tocar mais isso, tocar aquilo. É muito presente na trajetória de mulheres que chegam a ocupar um cargo de liderança. E aí eu queria já, né, trazendo esse ponto da fala de vocês, porque eu vi que vocês estão, né, até hoje, acredito ali o tempo inteiro, mas eu ainda posso estudar mais isso aqui, eu ainda posso fazer mais isso, né, seja nos instrumentos, seja nas áreas da regência, a gente tem essa cobrança interna muito grande. Às vezes temos que estudar e se preparar 2, 3 vezes mais para aí nos sentirmos capazes de estar naquele espaço, né? E eu queria perguntar, como que é para vocês, e aí a Alba pode começar, a gente pode sempre começando pela Alba, mas como que é ocupar esse espaço de liderança nesse ambiente que historicamente é tão masculinizado e ainda elitizado como a música de concerto? Então, na verdade, eu acho que eu nunca pensei dessa maneira para estar nesse lugar. Eu simplesmente cheguei nesse lugar e comecei a entender como ele funcionava depois que eu cheguei nesse lugar. Eu comecei a ver, na minha cabeça, funcionava assim. Bem, eu vou estudar bastante, ser muito boa no que eu vou fazer, estudar idiomas, né, saber administração, ser uma pessoa culta, educada e tal, vai estar tudo certo. Mas não é bem assim. Existe um longo caminho antes do pódio. O que a minha trajetória tem mostrado é que existe um longo caminho. E essa questão da liderança, eu falo até um pouquinho mais. Existe um tripé que acontece nesse capital simbólico que é ser líder, né? Assim, lembrando um pouco do Bourdieu, da sociologia francesa, que é o poder, o prestígio e o privilégio. E eu comecei a ver que eu tinha muita vontade, tinha muita capacidade, mas algumas coisas eu não tinha nesse quebra-cabeça. Então, por não racionalizar tanto, mas buscar com muita avidez, com muita vontade, com muito entusiasmo, né? cheia de ânimo, né? Eu fui ocupando cada vez mais esse espaço. Mas se eu pensasse, se eu racionalizasse, talvez eu não estivesse conversando com vocês aqui hoje. Porque são tantas coisinhas, é um quebra-cabeça assim, que não fecha, sabe? Uma conta que não fecha. Não sei se a Sara entende o que eu tô falando, Sara. Você concorda também? Se fosse para pensar na lógica, na sociedade brasileira, talvez a gente não estivesse aqui conversando. Então eu acho que a gente esquece um pouco, tem que abstrair, porque senão você não chega lá. Você só quer fazer muito. Exato. Então, hoje a gente estuda, tem que ter a liderança. Aí você vai lá para um curso de liderança, você não pode fazer presencialmente, você faz online. Mas talvez na geração, né, a minha geração, um pouco da Sara, era assim, você tem que chegar pronto, o problema é seu, depois que você vai reger também o problema é seu. E você encontra os caminhos. E aí o que eu fui vendo, sim, é um espaço ainda muito masculino. Tem algumas iniciativas internacionais, essa coisa está chegando aqui, está reverberando aqui no Brasil. Felizmente eu pude fazer parte, porque existe toda uma pressão que não é só do mito do talento, não é só a capacidade técnica, não é só a questão do poder aquisitivo também, porque a gente são várias frentes, a gente representa um grupo, de certa forma, uma micro-sociedade, a gente é a parte da música que, né, a liderança da música, e geralmente os músicos que estudam a vida inteira e que tiveram êxito, eles estão ali na orquestra, é tudo um merecimento, né? Como se existisse exatamente uma meritocracia, a gente sabe que não é bem assim. E quando a gente fala da mulher negra, no Brasil, essa coisa muda completamente, né? Assim, vou tentar traduzir e desenhar tudo isso que eu tô falando. Se a gente vivesse, voltando lá no prestígio, poder e privilégio. No mundo dos privilégios, você tem uma escada rolante. Você chega, coloca o seu primeiro pezinho na escada rolante e a escada te leva. Se fosse um mundo de méritos,
todos sairiam do mesmo lugar. Então, todos caminhariam, não precisava ser uma escada rolante. Todo mundo ia subir a escada, passo por passo, e chegaria lá. Mas o que acontece, em especial conosco, mulheres negras, é que, além da questão do gênero, a gente tem a questão da cor da pele, que ainda é presente. Então, quando a gente chega num pódio, as pessoas não estão esperando aquilo. É assim É como, há alguns anos atrás, ter piloto mulher, que a pessoa chegava assim, podia ser até outra mulher. Ah, quem tá pilotando? Aí sai a piloto, aí a pessoa segura assim na cadeira. Ah, meu Deus, será que eu vou chegar lá no outro país? Porque era uma coisa nova. Então, quando chega uma maestra negra regendo uma ópera, as pessoas, meu Deus, mas ela fala, será que ela fala português direito? Esse tipo de coisa. Então, na verdade, a gente está subindo uma escada que está descendo. Porque as pessoas ainda não estão acostumadas a nos ver em situação de poder, de prestígio e privilégio. Então elas podem não reconhecer ainda, porque isso está mudando, felizmente, que a gente pode estar nesse lugar. Então por isso que eu falo, são questões muito antes do pódio. Porque quando chega um regente, um homem, de cabelo branco, ariano, tá tudo certo, ele pode saber o básico da música, mas ele chegou, aquela figura tá ali estabelecida. Não vai questionar. Se ele fizer realmente coisas completamente antimusicais, que às vezes até acontece, mesmo assim as pessoas digerem, porque não, ele tá no mau dia. Mas como a mulher, a gente já sabe que é diferente. Agora, como a mulher negra, que somos pouquíssimas, tudo é novidade para esse público, para essa microsociedade. Imagina para a sociedade em si, para um público em si, como ele recebe. Então é tudo muito novo. Então a gente ainda está subindo uma escada que está descendo. Então a gente faz muito esforço. Não estou falando aqui de forma alguma que não exista um esforço em ser um maestro. De forma alguma. Seja ele do gênero masculino, feminino. Não é o ponto aqui. Mas que ainda existe diferença. Grandes diferenças. Em que condição e quem é essa pessoa e essa persona ainda. Agora eu passo a palavra para a Denise Bonfim para fazer uma pergunta aqui, né? Se há políticas públicas nesse momento. Até onde eu sei que no Brasil existe uma tentativa de se realizar cotas. Por que eu falo uma tentativa? Porque esse percentual é tão pequeno que você escuta que um ou outro regente negro regeu um concerto na temporada do país inteiro. E isso é satisfatório. Então, por isso que eu falo que ainda me parece uma tentativa de estabelecer algum nível de cotas. Mas que ainda é muito inexpressivo, né? Mas aí eu passo a palavra aqui novamente para a maestra Sara, para só que eu não fique falando, alguém tem que me parar. Coisa de mulher. Mulher gosta de falar, Alba. Eu acredito que é desafiador, gente. A Alba bem disse. Em primeiro lugar, a gente enfrenta a questão da aceitação do público. O público, eu me lembro em duas situações assim, bem características. A primeira vez que eu pisei no palco como pianista, e foi o maestro Morelenbaum que me regeu um concerto da fantasia de Mignone. E quando as pessoas vêm lá no programa, né, Sara, um nome judeu, né, já espera um biotipo. E foi muito interessante, Alba, porque quando eu entrei no palco, eu vi assim, um zoom. Então, em primeiro lugar, a gente enfrenta a questão da aceitação do público. É o espanto para depois verificar se você realmente pode fazer algo. E é aí que a gente entra. Nós não estamos mais falando da questão de musicalidade, nós não estamos falando de técnico, o que foi estudado. No reflexo que o público tem exatamente quando vê uma pele preta, né? E isso, a Alba bem disse que pelo homem, todos perdoam. Ele pode não saber o que está fazendo ali na frente, mas de nós vai esperar excelência. E essa cobrança nós temos, nós aprendemos com nossos pais. Nós aprendemos com nossos pais que nós tínhamos que chegar sempre muito arrumadinhas, cabelo penteado, arrumadinhas, sabendo o que ia falar, como falar, tirar notas não boas, mas excelentes, para você estar no mesmo nível. E eu agradeço todos os dias a educação recebida pelo papai e pela mamãe. E é isso que nos fez chegar ali. Depois da aceitação do público, você tem a aceitação dos músicos. Que o músico
todo, eu não estou falando mal dos músicos, mas é natural, não digo nem para as mulheres de pele preta, mas para você também, né, Catarine, que já deve ter enfrentado isso, de a mulher não pode, naquele lugar de autoridade, que deveria ser delegado a um homem, e de preferência um homem branco ou uma mulher branca. Então, a todo momento existe o questionamento e eles testam vocês de todas as formas, né? E aí você mostra como que você esteve ali com muita humildade, com vontade de fazer música em conjunto. E a partir daí você quebra esse laço, né? Esse laço que não a princípio não foi interessante, não foi bom musicalmente falando, mas eles vendo o jeito de você trabalhar, e a mulher é muito mais criteriosa, ela gosta de ensaiar, ela gosta de conversar pouco, mas ela mostra por que ela está ali. Então, o estranhamento do público, a aceitação da orquestra que não está acostumada a ver uma pele preta na frente em posição de destaque. Porque enquanto todas as mulheres brancas, em determinados momento histórico, elas estavam preocupadas com outras pautas, como voto, como entrar nas universidades, nós, mulheres negras, nós estávamos preocupados com a nossa subsistência. Nós estávamos preocupados, as mulheres negras, né? Antes, elas estavam preocupadas como educar seus filhos, como não deixar os seus filhos irem para o caminho do mal, como alimentar seus filhos. Então, as pautas são diferenciadas. E ainda existe a questão, acho, não sei se a Alba concorda, a questão das mídias. Elas não são interessadas em divulgar uma mulher preta, ou as mulheres negras, ou uma mulher indígena, neste lugar de autoridade. Não é autoridade porque manda, mas é o lugar porque uma orquestra precisa de alguém que reja. Não pode ter 10. Então, tem uma pessoa, essa mulher é preta. Então, assistir, ele desvendar todo esse mistério que a vida dele toda teve em relação à população negra, de ser subserviente o tempo todo, eu acredito, deve ser muito duro. Muito duro, e a mídia não valoriza essa questão de colocar em momentos significativos. Nós queremos participar de temporadas. Não que, é lógico, se me convidarem para algumas efemérides, vou com muito prazer, porque é importante a gente mostrar a valorização deste momento, dessas datas. Mas por que não estarmos vamos dizer, no repertório, ou no convite anual, ou na temporada anual das orquestras? Boa colocação, né? Porque a questão da mulher já tem esse ponto, assim, de às vezes ser convidada só no momento esporádico ali do concerto. E aí a mulher negra só perto do 20. Exato. Né? Então, são coisas que precisam ser ainda... Precisam ter força política, né? Tem que ter vontade política dentro dessas instituições em que as pessoas tomam essas decisões, porque a gente percebe que ainda até o Hudson tinha falado aqui dessa questão que é novo a gente pensar no racismo na música de concerto, porque é agora que as pessoas estão começando a ter espaço, e aí sim está se discutindo a questão do racismo dentro da música de concerto, mas que na verdade sempre esteve ali, né? O espaço era fechado e, enfim... Agora que está sendo essa coisa do pé na porta mesmo, que acho que tem que ser quem tem a possibilidade de chegar lá, tem que mostrar que é possível, sim, e abrir as portas para outros jovens, outras jovens, né? E eu queria perguntar para vocês se houve algum, e aí pode ser só um exemplo, se não quiserem, como se diz, se não quiserem detalhar tanto, tudo bem, mas apenas um exemplo, se vocês se sentirem em algum momento subestimadas ou invisibilizadas, como é que vocês lidaram com essa situação? E por questões de identidade racial mesmo, se vocês já tiveram alguma experiência que talvez a forma como vocês lidaram possa inspirar outras pessoas que
sei lá, daqui a algum tempo possam ou não passar por algo parecido? Como eu vou colocar isso? A gente está discutindo, estamos aqui nesse dia justamente para lembrar que somos invisibilizadas, colocadas numa situação de ostracismo. Então, como isso acontece? O fato de não mencionar que você faz parte de alguns lugares, de alguns grupos, de algumas classes, isso é recorrente. Então, assim, no pódio, e eu acho que a Sara pode concordar comigo, ou não, dificilmente alguém vai te agredir pela cor da pele. Dificilmente. E quanto mais profissional a orquestra, essa possibilidade é mais rara. Ninguém vai fazer isso. Assim, na universidade, ninguém vai falar assim, não gosto de você porque você é preta. Não vai falar, mas vai criar mecanismos para te invisibilizar. Ou seja, se fosse no pódio, né, que eu falo, na frente de uma orquestra, o que aconteceria? Eu estaria ensaiando, pediria alguma coisa para a orquestra, para um naipe específico, e eles não iriam fazer. Ou eu ia reger, me dirigir a naipe, né, a gente ia dar entrada, as pessoas não iriam olhar. Mas, e isso eu não falo como regente. De um modo geral, no mercado de trabalho, isso acontece. Nós somos silenciadas, nós não somos colocadas em equipes, nós não somos cogitadas para ocupar posições que representem uma instituição enquanto um produto. É muito simples pensar que, anos atrás, existiam maestros que faziam comercial, homens, né? Faziam comercial de carro. Por que o carro? Porque o carro, poder, né? Assim, glamour. No caso da cor da pele, eu não falo que uma mulher não possa ser convidada a ser marketing de algo que seja o auge do glamour, o auge do bem-estar. Mas hoje a gente consegue lembrar de algum comercial com uma mulher negra de meia idade ou idosa, como um sinal de excelência, de êxito, de bem-estar? Será que a gente consegue lembrar? Eu não consigo lembrar. Porque a regência é isso. A regência é isso. É você representar um grupo de pessoas, uma sociedade, seja a sua escola, seja a sua universidade, seja a associação dos músicos, seja a associação cultural daquele país. O que é uma filarmônica? A gente não tem um mecenas que... Não, a Sara representa, a Sara é elegante, a Sara fala bem, porque existe todo um mercado de agenciamento de artistas. A gente sabe como isso funciona. Por que as coisas fluem? Porque você não tem que falar com quem está te contratando. Porque, supostamente, o músico tem que pensar em fazer a sua arte, se ocupar com isso. E é fato. E isso deixa muito mais fluido, muito mais leve as relações. Você vai lá para reger. Mas, enquanto mulher negra, nós temos que negociar tudo. Até a nossa própria permanência no espaço ao qual nós pertencemos. Que, às vezes, também não é legitimado. Que é silenciado. Entende? Então, o que a gente começa a perceber? Sara pode me interromper em qualquer tempo e hora, tá, Sara? E aí, voltando até a sua pergunta, né? E o que vocês fizeram, né? Quando vocês sentiram que isso acontecia? Isso que eu tô falando, tudo isso dentro do branqueamento racial, nada mais é do que o racismo velado. Pode ser entendido como assédio, pode ser entendido como racismo estrutural, tem várias maneiras. Mas o que a gente faz para não adoecer? A gente continua no nosso propósito. Produzindo alunos, produzindo música, e sempre que a gente tem oportunidade num espaço estranho, ou seja, num outro espaço que não seja aquele do dia a dia, de mostrar tudo que a gente pode, a gente mostra. Não é isso, Sara? Sim, claro. Aliás, a gente já chega com tudo. Não existe. Chega com tudo, positivamente falando. Não tenho a vontade de se mostrar. Mas você vai com aquela vontade de fazer o melhor, porque as oportunidades são muito poucas. Então, quando a gente chega, nós vamos chegar com material estudado. Numa orquestra, você não vai chegar lá para ler, não. Você vai chegar estudado, com material estudado, querendo fazer. Eu tenho essa questão do amor pela música, da música em conjunto. Eu não penso, quando vou reger um grupo, que eu estou ali para satisfazer o meu ego, ou que eu sou a mulher negra que está regendo uma orquestra. Eu não penso nisso. Eu penso em fazer... Eu acho que a Alba é assim também. Porque nós queremos agradar o público,
e estar em comunhão com aqueles que estão dividindo o palco conosco. E muitas vezes eles não enxergam isso. Nós temos, eu vejo assim, o olhar, né, Alba? O olhar, Catarina, você me perguntou se em algum momento dessas nossas andanças, as oportunidades que nós tivemos de dirigirmos orquestras, se nós tivemos problemas. A questão do olhar é uma coisa que me incomoda. Não sei se incomoda você, Alba. E às vezes o não olhar. Eu tive uma experiência no ano passado, vamos dizer assim, que uma pessoa, uma musicista, ela ficou o concerto todo sem um olhar. Uau. Um olhar. Ela conseguiu. E você buscando, né? Você vai até o naipe, você busca, mas ela se manteve impassível. E isso desagrada, isso nos fere. Mas ao mesmo tempo que nos fere, nos dá a sensação que nós estamos no caminho certo. Se você está incomodando de forma positiva, é porque daqui a pouco você vai ter outras pessoas que vão incomodar mais. Outras meninas outras maestras negras que estão nos cursos de composição, nos cursos de regência, e que nós estamos abrindo o caminho, como já foi aberto por nós, por outras mulheres que não foram negras, mas brancas também, né? Maestras que tiveram esse tipo de enfrentamento por parte não só dos músicos, mas inclusive da própria administração. Eu acho que esse momento, fico muito feliz de estar participando dessa live, nesse Dia Internacional da Mulher Negra, indígena também, né? Porque nós somos uma minoria e maioria ao mesmo tempo, porque nós fazemos tudo isso acontecer. Porque quando todos desistem, é a mulher que está ali sustentando. Eu não sei se vocês pensam dessa maneira, né? Quando você tem lá no final do interior um projeto começando, é lógico que nós temos homens, mas normalmente nós temos lá uma valorosa, não importando a etnia, que está ali fazendo a música da forma mais digna possível. Eu encaro a regência isso. A regência orquestral, para mim, aconteceu, como eu já disse, e muito bem-vinda no meu coração, na minha vida, mas eu estou ali pelo prazer. Não estou ali para disputar nada. E nem quero. Porque tem espaço para todo mundo, para todas as etnias. E tem muito trabalho também, né? Essa questão que a Sara colocou, de que você vai achar uma mulher ali tocando um projeto, né? Claro que sem desvalorizar o papel dos homens que já conquistaram seus projetos e tudo, mas tem sempre uma mulher resiliente junto ali, trabalhando de alguma forma. E porque esse é um pouco do perfil, né, da mulher, de não tem isso, não tem aquilo, mas vamos fazer acontecer, né? Vamos lutar triplamente para chegar naquele espaço. E aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês diriam, então, para uma jovem negra que sonha em reger uma orquestra? Estude. Não desista. Se eles disserem que você não é capaz, feche os ouvidos. Você é capaz. Bem, tendo isso em vista, né? Posto isto, professora Sara, monte a sua orquestra. Não espere nada de ninguém. Trabalhe duro. Vocês continuem estudando música e faça economia, faça um concurso público, banque a sua orquestra, tenha dinheiro para comprar as partituras. Faça acontecer, não espere nada de ninguém. Ouça música, vá a concertos. As pessoas têm os músicos chegam em um determinado momento da carreira, quando eles já estão estabilizados, eles só querem fazer a música. Eles não querem ouvir a música que os outros estão produzindo. Então, a escuta, eu acho que é assim, muito importante, não só para o jovem, para nós, para todo mundo, né? Fazer música é fundamental. Ouvir, escuta. E é a principal ferramenta de trabalho que a gente tem enquanto regente.
Eu sou muito grata, Alba, a Deus, em primeiro lugar, né? Eu já falei que eu sou fã da minha família. Sem eles, eu não conseguiria fazer nada na vida. Mas, pelo projeto que nós temos aqui, em Volta Redonda, fico grata quando eu chego, por exemplo, na UF. 10% dos músicos da UF são alunos do nosso projeto. E aí, eu acho que merece uma ressalva muito grande, sabe qual que é? As universidades não atentaram para o poder, para o que acontece nessas minorias, nas periferias, onde acontecem os projetos. Teria que ter investimento neles, porque senão nós não teríamos mais as universidades, os cursos de música. Se você observar quem está no curso, o entrante nas universidades, na Unirio, eu digo pelo Rio, na UFRJ, a maioria são oriundos de projeto. Então, essa força... Agora, esse mesmo aluno que chegou, que fez a universidade, por que ele não chega numa orquestra profissional? É um questionamento. Ele teve o mesmo conhecimento. Ele estudou com os mesmos professores. O que está acontecendo? Precisamos fazer um momento de reflexão e dar condições para que essas instituições, não só os projetos, todos aqueles que lideram, não só lideram, mas têm esse sonho de ter uma comunidade, uma periferia, não só periferia, mas ter uma cidade que respire música com mais sensibilidade e que principalmente leve os jovens a ter sonhos. Se ele passou por 8 anos, por 9 anos, dentro de uma instituição, dentro de uma estrutura onde a música era feita com respeito, ele vai poder exercer qualquer tipo de profissão. E olhe a cadeia que ele vai desenvolver familiar, né? Do bom gosto, de bons modos, de aspiração. Eu sempre digo, vocês aqui, quem está conosco hoje na orquestra, na banda de concerto, na banda de marcial, vocês não precisam ser todos músicos, porque também não ia ter emprego para todo mundo. Mas vocês vão ter uma vida diferenciada. E eu sempre luto muito pela questão de não destruir sonhos. Os sonhos têm que acontecer. Não podem nos impingir. Esse é o seu lugar, esse não é o seu lugar. É o lugar que você sonhou e o lugar que você almeja para a sua vida. Desculpa, eu fico emocionada com isso. Foi ótimo. Eu fico muito emocionada. Quando fala de jovem, eu fico muito emocionada. Porque eu sei a dificuldade que é a cada dia. Estudar um instrumento. Você dizer para o pai que trabalha numa empresa de aço, que vive 8 horas, 12 horas dentro de uma usina, dizer que quer ser músico, entendeu? E o pai, não, você trabalhar numa farmácia, meu filho. E eles persistem nesse sonho. É valoroso. Desculpe, Alba. Eu acho que a Sara trouxe uma coisa que meio que conversa com a nossa última questão da live, que é essa questão de ter um ambiente de música de concerto mais inclusivo, né? Que aceite essas pessoas que trabalham arduamente ali nos projetos, fazem suas formações nos projetos, que é uma realidade muito presente no Brasil hoje. E aí eu queria ver com vocês, além dessa questão dos projetos, porque, claro, eles estão... são eles que estão fomentando as universidades, né? Entregando alunos excelentes para as universidades, e que começam a sua carreira acadêmica ali dentro da universidade, mas como que vocês acham que a gente pode avançar de forma mais prática para que essa música de concerto ela seja mais diversa, né? Que ela seja mais inclusiva e principalmente representativa? Que ações que vocês acham que a gente poderia ter ou começar a pensar para que esse ambiente seja um ambiente mais acolhedor para todas essas realidades? Olha, é fundamental que esse jovem se veja na outra ponta. Se ele vai a um concerto,
Se ele é um jovem que usava drogas e um professor vira para ele, não, você vai tocar violoncelo e a música vai te tirar desse lugar, e ele vai estudar, estuda muito bem, ele toca muito bem, mas ele não arranja uma escola para dar aula, ele não vê outros colegas da mesma cor que ele sentados lá numa orquestra. Isso eu posso falar porque eu venho de uma geração e a única cellista negra que eu conhecia era a T. Cris, que hoje é a Tereza Cristina, que é professora no Instituto Federal na Paraíba. Hoje eu vejo com muita felicidade quando ligo a televisão e vejo um The Voice e tem várias meninas negras tocando instrumentos de cordas. Quando eu olho a orquestra da Sara e tem várias meninas pretas, meninas e meninos que vão e voltam. Quando eu vejo a orquestra Chiquinha Gonzaga com a Priscila Bonfim, e tem várias meninas pretas. Porque por mais que a gente tenha um sonho, quando você não se vê do outro lado, é quase impossível. Então, a gente está falando em quantidade, a gente está falando em qualidade. Nós somos muito bons, enquanto latinos, enquanto brasileiros, em começar os projetos. Definitivamente somos muito bons. Mas os desdobramentos desses projetos e a profissionalização desses jovens é algo que tem que ser revisto. Não há dúvida. Não é apenas para o curso de jovem regente. Que nível de estabilidade essa pessoa vai ter? Porque ela não vai pensar, se ela não tiver comida em casa, ela não vai. E ao mesmo tempo, esse projeto não é um trabalho, é uma formação. Então, a gente, às vezes, vive um conflito, porque as pessoas elas não têm o básico em casa. Então, tem que ter um acompanhamento. Esse acompanhamento falta. Ele pode começar com um instrumento de uma qualidade questionável, mas quando ele vai fazer um concurso, uma orquestra semi-profissional, que acontece de quando em quando, 2 em 2 anos, com muita sorte, dependendo do centro que você está, ele não vai passar com um instrumento, por mais talento que ele tenha. Não é o talento que vai levá-lo, é a estrutura. E essa estrutura falta. Então isso é política de governo. Pensar em manutenção do instrumento é política de governo, de Estado. Ah, não, porque é iniciativa privada. Então que seja mista. Alguém precisa fazer alguma coisa, né? Enquanto fica nessa discussão de onde vai vir essa verba. Exatamente. Você precisa ter técnicos para isso, pessoas que entendam do assunto. Então a gente tem uma máquina hoje pública que, infelizmente, nem em todo momento, nem em todos os setores, tem técnicos específicos da área. E quando a gente esbarra nas artes, nomeadamente na música, o que vai acontecer se você não tem um técnico específico? Você tem uma licitação, você vai pedir o quê se você desconhece? Porque não é só comprar instrumento, você precisa de luthier, você precisa de cordas. Mas o que acontece hoje? O instrumento arrebentou a corda, não vou poder ter aula, professor, porque está faltando a corda. O professor vai lá, compra o dinheiro dele, até quando dá. Aí chega uma hora que não dá. Então vai dar outro instrumento, não tem instrumento. Quanto que é para consertar? Não, mas tem que ter a licitação. Acabou o semestre. O professor vai levar o instrumento dele, o menino vai tocar na hora da aula, mas não vai estudar. Então é uma questão, é uma agenda. Isso faz parte da pasta da cultura, pasta da educação. Tem que ter dinheiro para isso. E a gente esbarra nisso. Então são políticas públicas, sim. Por isso que estamos aqui hoje. Porque a mulher gera esse jovem. E ela que vai estar preocupada se ele vai estar nas ruas ou se ele vai estudar. Então a gente está aí no tripé educação, cultura, lazer, porque é saúde mental, né? Então são muitas coisas feitas. Eu penso que a gente também tem que... E você falou muito bem isso, Alba, a questão da valorização de quem está na linha de frente. Valorizar, garantir instrumentos, formação continuada, visibilidade, entrega do poder público. Porque não adianta abrir espaço nas grandes orquestras se eu não tenho o jovem já pronto para estar naquele lugar. Isso é muito importante, porque não adianta colocar ali não, vamos fazer como a cota, né? Vamos fazer um concerto junto, porque é o jovem. E a gente sabe como que a política funciona nesse sentido, né? E a gente precisa ampliar esse repertório de compositoras, o jovem que vem do projeto, que vem dessas instituições, ele precisa conhecer compositores negros, compositoras negras, mulheres compositoras, porque ensinar desde cedo que essa é a nossa diversidade.
Nós temos, assim... E por que a música de concerto não pode refletir essa nossa identidade? Ela pode refletir, sim, porque nós somos tão ricos, nós somos tão plural, nosso país, com tanta diversidade de cultura. A música de concerto, ela pode refletir essa diversidade. Então, eu acredito muito na força da juventude, mas precisamos de um olhar atento, um olhar sensível, para que os jovens sintam que eles têm algum lugar onde percorrer e algum lugar a chegar. Com certeza. Eu acho que essa última fala sua, Sara, traz aquele olhar atento que a gente precisa ter também sobre o tipo de música que a gente está fazendo dentro das orquestras, né? Porque por que não representa a nossa diversidade? Porque às vezes tão pouco representa o Brasil, né? E a gente ainda está tão eurocentrado e com um repertório ainda tão... que às vezes realmente, como a Alba tinha falado, o músico que está em formação precisa se ver ali. E ele olha para aquele espaço, é só música europeia, é só uma coisa totalmente distinta daquele universo. Exatamente, por isso que acha que é desagradável, né? E vá convencer a família que vai assistir o concerto. Poxa, mas é isso que você faz? Exatamente. Então, quem está sendo formado, ele precisa dessa identidade, porque senão ele vai buscar identidade em algum outro lugar, que é onde a mídia tem a sua influência. Exatamente. E que realmente aquele lugar às vezes vai estar muito mais próximo da realidade dele, né? Claro, com certeza. A gente não tem como negar isso. Bom, a gente vai finalizando a nossa live, tá maravilhosa a conversa, mas a gente já tá chegando a 1 hora aqui de live. Alba, você fala. Foi uma conversa boa. Todas falamos. A gente vai, é um assunto que eu agradeço esse momento aqui, viu, Catarina? E gostaria de agradecer ao COB, essa iniciativa de ter esse momento aqui de reflexão, de nós expormos, desnudarmos aqui, né, a nossa trajetória, e é isso que tem que acontecer. Outros assuntos que são de interesse não só da mulher preta, mas da mulher em geral, e por que não dos homens? Os homens devem ter as suas sensibilidades. Com certeza. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, a participação, agradecer também a Gisele por ter feito o convite, né, a todas nós. Como eu falei no início da live, eu fiquei muito lisonjeada pelo convite, porque eu me auto-identifico como negra parda, e eu sei que a negra preta sente na pele muito mais os impactos do racismo. Isso é visível, e ainda que aquilo que a Alba tá falando, ninguém vai chegar e falar assim, é por causa da sua cor que eu não te respeito. Mas a gente sente quando é racismo, é sentido, né? Então, é por isso que a gente precisa ter histórias inspiradoras como as de vocês, para motivar outros jovens também nesse caminho tão árduo e tão longo que é estar na liderança, né? Ser uma mulher negra na liderança. Então foi maravilhoso ter esse espaço aqui com vocês. Gisele, muito obrigada. E agradeço a cada um que assistiu também aqui a live, ficou até o final. Essa live vai ficar salva. Eu já vou passar a palavra final para as nossas maestras. Mas se você gostou dessa live, assim que tiver no feed aqui do COB, já compartilha com alguém, porque a gente precisa fazer esse perfil crescer também. É um projeto muito incrível que a Gisele está à frente, de trazer de reunir todo esse mundo orquestral, e quem sabe essas coisas que nós falamos aqui, né, não só relacionadas à mulher negra, à mulher preta na orquestra, mas também que diz respeito à nossa identidade brasileira na nossa música de concerto, que isso possa reverberar por aí. Acho que com certeza você conhece alguém que precisava ouvir sobre isso e que poderia debater sobre esse assunto. Então, palavras finais, Alba, e depois Sara. Gostaria de agradecer a Gisele, a Catarine, gostaria que vocês visitassem a página do COB, porque existe esse grupo de trabalho, né, as divas da regência, que estão colocando propostas muito reais, muito concretas, para que tenhamos espaço
cada vez mais na regência, mas e também de forma análoga a gente tem que pensar que esses espaços eles não valem só para a regência, só para a música, mas para as mulheres de um modo geral no mercado de trabalho. Tem que lembrar que a igualdade é diferente da equidade, como a desigualdade de trabalho é imensa sobre a questão do gênero, ainda mais com a questão étnica. A gente precisa de equidade para a gente minimizar um pouco mais e ter mais oxigênio, mais fôlego para continuar. Então, eu gostaria que quem está assistindo agradecer, né, por estarmos todos aqui nesse dia tão especial, mas também que visitem a página e que compartilhem e que reflitam sobre isso. Se vocês se sentiram provocados ou provocadas com o que nós colocamos, é importante, porque só assim a sociedade cresce, né, com esses incômodos. Obviamente vai cair de uma forma tão palatável no primeiro momento, mas faz parte do nosso crescimento. Então, tirando isso, você que é mulher, que quer fazer música, que quer fazer regência, faça logo, porque a vida passa rápido. E junte amigos, não tão amigos, mas que vão ser amigos no futuro, e faça os seus grupos, faça os seus coros, as suas bandas e suas orquestras, tá? E a gente tá por aí, se quiser conversar, trocar alguma ideia, tanto eu, quanto o Sai, quanto a Catarina, estamos aqui, depois da internet, dessa coisa de conversar online, todo mundo se acha, mundo afora, todos e todas. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Sai, um grande abraço, Catarina, um grande abraço. Eu já agradeci antes ao COB, né, pela iniciativa. A Gisele 2 vezes fez contato comigo, na primeira eu não pude atender, mas é muito importante que a gente pensar, se a gente muda o começo, o futuro vai vir e vai mudar junto com a gente, entendeu? Isso é fundamental. A gente não pode ter... A Alba falou muito bem sobre a questão da pressa. Não sei se vocês notaram como o ano está correndo, a gente não tem tempo para nada. Então, nós estamos perdendo. Então, se você quer, é o conselho que eu dou, se instrua, leia, ouça música, faça música e não perca nunca o prazer daquele sonho que você tem dentro do seu coração de que um dia vá ser realizado, né? E a música de concerto está aí para isso. Ela abrange todos os ritmos, todas as formas desse grande Brasilzão, que é maravilhoso. E a gente pode fazer tudo com beleza, com excelência e sempre com muito amor. Que ótimo. Excelente a fala de todos vocês. Pessoal, muito obrigada por estar conosco até o final dessa live. Um beijo em vocês e espero que a gente possa se encontrar num outro debate mais pra frente. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.